bem-vindos a mais um episódio do Cast de Coragem. Aqui a gente recebe um elenco de coragem, pessoas comuns que teve a coragem de ser de verdade quem são e teve coragem de empreender e deixar um legado, construir um legado para deixar nessa geração. E hoje a gente vai receber aqui o Rubem Amorim, que é o meu marido. Seja bem-vindo, Rubem. Obrigado. E a Cleide Duarte, que é empresária, dona do meu restaurante preferido, que é o Dona Fulô. Seja bem-vinda, Cleide. Obrigada, Lília, pelo convite. É um prazer estar aqui. E é muito bom ouvir isso, né? Que o Dona Fulô é o seu restaurante favorito. Amo. Gente, vocês vão conhecer. Aguarde. E para você que está chegando aqui no Cast de Coragem agora, meu nome é Lilian de Paula, eu sou idealizadora do Cast de Coragem. E você aqui tem histórias que vão te inspirar e que vão te encorajar a colocar no mundo aí os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, ter uma família mais forte, feliz, um negócio de propósito. Então acompanha a gente que a gente vai conhecer histórias incríveis aqui hoje. E eu vou começar pela Cleide aqui, que está pela primeira vez aqui no Cast de Coragem, mas com certeza vai ser a primeira de muitas. Por que eu chamei a Cleide, gente? Porque eu conheci ela e eu achei ela assim, uma pessoa incrível, uma pessoa doce e forte, de coragem, de verdade, uma mulher de coragem. O restaurante dela é maravilhoso, ela não tem só uma unidade, ela vai falar para a gente, e o atendimento é de excelência. Então, a gestão dela é maravilhosa, e isso me encantou. E depois que eu fui conhecendo um pouquinho mais, eu vi um vídeo no Instagram dela. Hoje em dia as pessoas não têm paciência, né? Se o vídeo tem mais de 30 segundos, a pessoa já pula. Eu assisti o vídeo dela inteiro e ela estava falando do relacionamento dela com Deus. E eu achei isso incrível. Para quem me conhece, eu também sou cristã. E eu acho que a gente não faz nada sem Deus. E se a gente não tiver fé, nada acontece, não é mesmo? Então, Cleide, fala um pouquinho para a gente, se precisou de coragem para empreender, como que foi a ideia de ter o Dona Fulô e a coragem para expandir e ter mais de uma unidade. Está relacionado à coragem, está relacionado à fé. Você falou uma coisa antes da gente começar aqui, que a gente precisa ser quem a gente é de verdade. E é isso que eu trabalho na imersão A Terceira Prosperidade, que, aliás, eu te espero na próxima. Se Deus quiser. Então, essa coisa da gente ser de verdade e estar bem resolvida dentro também influencia a coragem, a fé e o ser de verdade? A coragem, ela não só foi necessária como ela é todos os dias, né? Porque os desafios são muitos. Eu nunca tinha pensado na vida empreender. E quando eu tive essa ideia, que eu costumo dizer que não foi uma ideia, foi uma inspiração divina, que é abrir o Dona Fulô, essa inspiração ela veio com uma força que eu digo que não é só minha, que ela é de Deus de fato, sabe? Então, a fé é o que nos move, né? A fé é que nos dá a certeza de que Deus Ele está com você e ali Ele tem um propósito. E Ele nos dá essa força e a coragem a partir da fé para poder seguir superando todas as dificuldades, acreditando que existe algo maior. Porque empreender, as pessoas, elas muitas vezes pensam que o empreendimento ele está só ligado à questão de ser empresário, né? A questão financeira, econômica, e ter uma empresa e ser autônomo. Mas todos nós somos chamados a empreender, né? Eu costumo dizer que nós somos empreendedores de vidas, né? Nós, enquanto pais e mães, nós empreendemos na nossa casa, na nossa família. Nós empreendemos aonde que a gente está trabalhando, independente se você é o dono da empresa ou se você é o funcionário. Mas em se tratando de ser de fato um empreendedor no mundo dos negócios, é algo que Deus nos chama como uma missão. E quando eu comecei o Dona Fulô, e na época, vou contar um pouquinho da história para vocês, eu me casei, vou fazer 29 anos de casada esse ano. Isso é muita bênção. Precisa de muita fé, coragem, amor, respeito. E nesse tempo todo trabalhando junto com o marido ainda, né? Parabéns.
Então, na época, quando eu me casei, o Wellington tinha uma papelaria e eu era funcionária de uma clínica e eu ajudava ele nos finais de semana, durante o meu intervalo de almoço. Quando a nossa primeira filha nasceu, que é a Marina, ela hoje está com 26 anos de idade, eu saí do emprego e fui trabalhar com ele na papelaria. E eu costumo dizer que eu nunca escolhi o que fazer, que tudo que veio eu fui dando o melhor de mim sempre. Eu não tinha, de fato, ter um comércio, escolhido ter um comércio de papelaria. Eu pensava na necessidade de ajudá-lo. E naquele momento também de atender a necessidade da minha filha, uma vez que eu era uma funcionária assim, muito dedicada, eu não tinha hora para chegar, não tinha hora para sair, e eu não ia poder mais estar ali tão presente por ter agora a Marina. Então, quando eu fui para a papelaria, eu abracei esse trabalho e eu me dediquei. Eu costumo dizer que eu não nasci vendedora, não sou uma vendedora nata, mas eu me importo com as pessoas. Eu me interesso. Aí que tá a chave. Eu fui vendedora, eu não sei se você conhece Anjo Azul Modas. Sim. Eu fui vendedora quando eu era menina, 20 anos, 20 e poucos anos, e eu fui gerente do Anjo Azul depois de já formada, né? Já era assistente social, e eu vestia mesmo a camisa. E eu era a melhor vendedora durante o ano inteiro, eu era a melhor vendedora todos os meses. E por isso que depois eu consegui um emprego na gerência. Aí por quê? O pessoal fala, para vender tem que mentir. Eu nunca precisei mentir. Eu sempre falei a verdade e eu sempre me importei com as pessoas. Sim. E eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: olhe para as pessoas devagar, porque já tem gente demais olhando depressa. Padre Fábio de Mello fala isso. E eu li um livro dele, que eu amo, ele, assim, as coisas que ele escreve. Eu ganhei um livro dele de presente e ele falou algo parecido com isso. E desde então eu falo essa frase que eu amo: olhar as pessoas devagar. Eu sempre fui mais tímida, mais caladinha, mais quietinha, e eu vendia mais do que todo mundo que conversava muito, por entender de gente. Então, parabéns. Parabéns. O segredo é esse, né? Eu gosto muito de gente, e eu me importava, de fato, com as pessoas, no que eu ia atendê-las, de forma que atendesse a necessidade delas, não aquilo que eu queria vender. Eu sempre costumo dizer para as pessoas assim que para o outro a gente oferece sempre o melhor, porque a gente quer o melhor, né? Então você sempre oferece o melhor. E aí a papelaria cresceu. Na época a gente estava começando e tinham papelarias muito antigas e grandes em Betim, e o povo estava acostumado sempre a comprar ali naquelas papelarias. Então, construir esse público, trazer essas pessoas, foi um trabalho que, aos pouquinhos, eu fui ganhando uma credibilidade e conseguindo ter uma excelente clientela. Então, tudo que a gente... surgiu restaurante, de papelaria para restaurante? Então, tudo que a gente tinha até então era da papelaria, mas era um comércio muito sacrificante. A gente tinha que ter um estoque. Eu acho que o estoque é o elefante branco de toda empresa, né, que precisa ter produto para vender. Então, a gente tinha um estoque, a gente tinha épocas para... A gente nem tinha acabado de vender praticamente no volta às aulas, você já tinha que pensar na próxima volta às aulas, e assim, era bastante difícil. E aí, eu sempre gostei de cozinhar desde criança. Na nossa casa, eu vim de uma família humilde. Meu pai era militar, soldado. Eu também. Então, você sabe o que é, né? Criada num regime ali, né? E aí, minha mãe era doméstica, ela era do lar, aliás. Ela nunca trabalhou fora. E as coisas não eram fáceis, sabe? Era muito difícil para o meu pai. Tanto que, na época, ele pegava muitos bicos, né? Que a gente fala de servente pedreiro, de fazer cerca em fazenda, de roçar pasto, e um monte de coisa, porque ele veio da roça, então ele sabia fazer, era isso, né? E aí, desde criança,
eu sempre gostei de cozinhar. E aí, quando fazia a compra, era uma compra no mês e aquela compra dava para o mês todo, né? Se acabasse, acabou. Era só no próximo salário. E aí, se comprava o que estava na lista ali, contadinho. Então, eram 2 cremes de leite, 2 leite condensado, 2 potes de margarina, que na época nem era manteiga, né? Lata de sardinha, lata de salsicha, aquelas coisas simples, mas que o dia que chegava era o dia que eu ia para a cozinha, porque eu queria inventar a moda. E aí você resgatou isso para poder criar o restaurante Dona Fulô. Então, a partir daí, desde criança, gostando de cozinhar, inventando moda ali na cozinha, minha mãe falava assim, eu quero ver o dia que acabar as coisas, quem quer que você vai aparecer nessa cozinha para fazer comida, né? Porque eu queria era fazer um macarrão com creme de leite, era o que eu podia inventar com o que tinha. E aí, desde criança, sempre gostando de cozinhar, vindo de uma família de mulheres muito boas de cozinha, quando numa viagem de férias em Aracaju, eu comi uma macaxeira ao forno numa beira de praia. E aí eu falei com o Elton assim, tá bom da gente abrir um lugar em Betim para vender macaxeira ao forno. E aí ele falou assim, vamos rezar, se for da vontade de Deus, nós vamos conseguir um ponto. E aí eu vim de lá com a cabeça borbulhando de ideias, e aí eu já pensava nos sabores de macaxeira que eu ia fazer, eu já pensava no nome, na decoração, em tudo. E eu vim gestando essa ideia, essa inspiração então, durante um ano. Eu vou falar de novo, a gente trabalha isso também na imersão à terceira prosperidade, que é criar primeiro, que foi o que o Walt Disney fez, né? Criar primeiro tudo aí na sua mente, idealizar, sonhar com aquilo, criar ali os caminhos neurais para sua mente acreditar que é possível. Sim. E depois, assim, decidir. Ter coragem, depois uma decisão seguida de ação. Sim. Que história maravilhosa. E aí, exatamente um ano depois dessa viagem, eu estava indo trabalhar na papelaria e eu vi esse ponto onde a gente começou com o Dona Fulô. E no nosso projeto inicial, nós pensávamos em ter 4 ou 5 funcionários e eu ia trabalhar na papelaria de dia e no restaurante à noite e ia ter aí 35, 40 mil de faturamento, 15, 20% de lucro e com esse dinheiro nós iríamos pagar escola particular dos meninos, que é uma coisa que mesmo em meio às dificuldades a gente nunca abriu mão, e o plano de saúde, que é outra coisa que meu pai sempre falou, gente, você deixa de fazer qualquer coisa menos de pagar seu plano de saúde. Então, isso para a gente era fundamental. E aí, começamos assim, com 4 funcionários, 64 lugares, uma decoração muito bonitinha, um lugar bem aconchegante, era pequenininho, uma cozinha que tinha 3,5 por 2,5. E aí as pessoas começaram a vir e quando a gente viu, já estava com fila. E aí... Eu já enfrentei fila lá, gente. E agora eu vou te contar uma coisa que veio na minha memória aqui agora. Eu não era muito a favor de tomar vacina, não. Não é por causa de política, essas coisas, não. É porque eu não gosto de remédio. E para eu tomar um Dorflex, eu tenho que estar com muita dor. E eu não queria tomar, né? E você acredita que eu fui tomar a vacina por causa que estava pedindo? Lá no Dona Fulô tinha que ter um negocinho. E eu queria ir lá. Além de enfrentar a fila, eu ainda tomei a vacina ainda. A gente estava obedecendo o decreto. Do COVID. Parabéns. Segura aí que agora eu vou perguntar um pouquinho aqui para o Rubem como que ele começou a empreender também. E eu quero conhecer mais um pouquinho depois essa coisa aí de ter uma cozinha pequena, começar com 4 funcionários. Como é que cresceu e expandiu e virou tudo isso que é hoje? Porque as pessoas que assistem a gente muitas vezes falam assim, ela consegue porque ela é a dona do Dona Fulô, a Lília consegue isso e aquilo, leva pessoas incríveis no podcast porque ela é bem relacionada, porque ela tem a imersão à terceira prosperidade, mas nem sempre foi assim, né? Não. Nem para você, nem para mim. Então tem um caminho, tem um processo e a gente vai ensinar o pessoal que está assistindo a gente. Rubem Amorim, seja muito bem-vindo, marido. Obrigado. Que bom ter você aqui no Cast de Coragem. Muito feliz de estar aqui. Empreendedor,
né? É um dos nossos patrocinadores, Evo Garage, olha, apareceu na hora certinha, que é do Rubem Amorim, que ele faz vistoria cautelar. Isso. Então, qual que é a importância de você ter uma pessoa para fazer a vistoria na hora de comprar um carro? Porque o Rubem, gente, para quem não sabe, ele é apaixonado com carro, assim como meu filho também. Os dois são apaixonados com carros, os dois saem juntos para ir em encontros de carro, para ir no como é que chama? O kart. E aí ele trabalha com isso, além de me ajudar na imersão à terceira prosperidade, está sempre comigo em tudo que eu faço. É o trabalho dele e ele ama, faz com muito detalhe. Então, hoje ele faz vistoria em carros muito bacanas, como BMW, Porsche, né? Sempre que meu filho vai comprar, leva ele também. Qual que é a importância de ter alguém para fazer essa vistoria na hora de comprar um carro? Bom, começou mais ou menos por aí, né? Sempre ali, olhando o carro para um, olhando o carro para outro. Um parente ali, tô indo comprar um carro, vamos ali comigo, você entende um pouquinho mais, mas eu era meramente curioso, né? E através disso eu vi uma oportunidade, né, de empreender, de negócio. Comecei ali com alguns cursos, né, procurando conhecer mais, me especializar, e hoje eu estou aí já caminhando aí profissionalmente, né, como profissão, já caminhando para 2 anos como vistoriador, laudo cautelar. Fazia ali a vistoria de pré-compra. E o que acontece? Né? O mercado hoje, a gente sabe que questões econômicas, né? a gente parar e olhar para a nossa frota, principalmente aí após Covid, acho que após Covid muita coisa mudou, né? Questão do comércio, questões da vida nossa, né? no dia a dia. E se você olhar hoje, a gente vê que a nossa frota, né, tá cada vez ali mais velha, mais usada. Algumas novidades já não estão vindo mais, né, assim que a gente esperava. Você pode ver que está tendo meio que uma padronização ali em questões de veículo, né? E o que acontece? Com isso, com a frota envelhecendo, né, a gente vem pegando em muitos carros que vem ali maquiado, né, teve um desgaste ali severo, um desgaste ali que não condiz com muitas vezes com aquilo que o vendedor passa ali para um cliente, e o cliente muitas das vezes ele é leigo, né, e por ser leigo, né, a gente vê e acaba deparando ali com alguns casos de ser passado para trás mesmo, né, de ter omitido ali na hora da compra algumas informações que é importante. Então, o laudo cautelar, o vistoriador de vistoria cautelar, de vistoria pré-compra, está ali justamente para auxiliar esse cliente, auxiliar aquele comprador leigo e verificar se o carro já teve histórico de leilão, se o carro tem algum dano estrutural, se tem repintura. Não que a repintura seja problema, não que o reparo estrutural seja problema, mas é ele saber o que ele está comprando, né, dele ter consciência e estar fazendo uma compra consciente, não ser enganado. Não ser enganado. Então, mas muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, se eu for olhar, se cada carro que eu for olhar, eu for pagar X reais para uma pessoa ir fazer a vistoria do carro para mim, nossa, eu não vou pagar não, eu mesmo vou lá olhar, vou levar um parente para olhar. Qual o perigo de ir sozinho comprar o carro ou de levar um parente que entende de carro para poder olhar o carro? Qual o perigo que a pessoa está correndo? Porque eu acho que o prejuízo pode ser muito grande, né? Às vezes o valor que ela vai pagar para a pessoa fazer a vistoria cautelar vai economizar ela, além de prejuízo, além de livrar ela de prejuízo, vai livrar ela de dor de cabeça depois. Sim. Qual que é o perigo da pessoa não ter alguém que realmente sabe fazer, que faz com amor como você faz, com detalhes e tudo mais? Assim, já vivenciei N casos, né, em relação a isso daí. A pessoa ir lá, compra o carro e muitas vezes pede a vistoria depois de comprar, depois de negócio feito, e na hora que vai ver, o carro não era aquele que ele esperava. O carro ali com oxidação, com passagem de leilão. Então, assim, em alguns casos, né, igual esse que eu me recordo aqui, foi um Renault, se eu não me engano, um Renault Clio. O carro ele tinha esses históricos e você vai olhar ali que não foi uma compra justa.
que seria essa compra justa? Muitas vezes o carro ali, que ele tem alguma passagem de leilão, ele tem alguma avaria estrutural, uma avaria de lataria que foi omitida, ele tem uma certa depreciação em relação ao carro de boas condições, de uma condição melhor. Então, muitas vezes, nessa negociação, o cliente sai no prejuízo, porque lá na frente, né, por mais que nem sempre o cliente está ali pensando na revenda, mas lá na frente, uma pessoa que entende melhor do que ele vai ver que aquele carro ali é um carro depreciado. Às vezes vai fazer um seguro, seguradora. Na seguradora, um carro, por exemplo, que tem passagem por leilão, que já teve uma média monta, ele tem uma depreciação no valor pago naquele seguro. Por exemplo, aconteceu de você dar uma perda total, aquele carro ser roubado, furto, aquele carro ele tem pelo menos, ele vale pelo menos 70% do valor da FIP, né, que é o padrão que a gente usa. Então, assim, o risco está aí. Muitas vezes esse prejuízo que o cliente vai ter lá na frente por não saber, não ter esse conhecimento detalhado em relação ao que ele está comprando, ao negócio que ele está fechando, às vezes ali com um motor ou um chassi adulterado, pode dar até mesmo problemas na justiça. E tem gente que não sabe. Uhum. Pois é. Eu acho que você que está ouvindo a gente, se você vai comprar o carro sozinho, você pode entrar numa fria aí. Então, chama o Rubem aí para você ter certeza do que você está fazendo, do que você está comprando e evitar dores de cabeça. Não é isso, Rubem? Isso mesmo. Daqui a pouquinho eu volto aqui para você orientar as pessoas. E eu já falei com ele 1000 vezes, espero que você que esteja assistindo, coloque aqui nos comentários do vídeo que ele precisa fazer uma mentoria para treinar outros vistoriadores que fala? Isso mesmo, historiadores. Porque tem muita gente ruim no mercado também. E isso talvez impede as pessoas de ter coragem de contratar, né? Sim. Às vezes prefere comprar sozinho. Então você pode treinar outras pessoas para poder chegar até onde você já chegou e conseguir fazer vistoria de vários carros bacanas aí. Parabéns. Cleide, então como que expandiu depois do primeiro? Foi um sucesso? Deu até fila? Aí você falou, eita, tá dando fila, vou ter que aumentar, vou ter que expandir. Com um mês de restaurante, nós compramos mais 10 jogos de mesa e colocamos na calçada, sabe? E era muito legal, porque a calçada era meio escorrida, assim, e aí as mesas ficavam meio tombadas, mas o pessoal queria era sentar. Então, com uma cozinha de 2,5 por 3,5, a gente atendia a 104 pessoas, né? E quando eu comecei, eu não tinha experiência profissional numa cozinha. Mas eu pensava assim, eu vou fazer para os meus clientes aquilo que eu gosto para mim e o que eu faço para minha família e para os meus amigos. E é exatamente isso a minha filosofia de trabalho até hoje. Lógico que ao longo de 12 anos eu me profissionalizei, eu aprendi a trabalhar, aprendi muito lá no início com as pessoas que vieram trabalhar comigo, que já tinham experiência. Fui me capacitando através de cursos, através de Sebrae, tudo que podia, eu aprendia, eu me inscrevia e aprendia. E aí, nesse período, nós ficamos, depois dessa ampliação aí para 104, com as mesas da calçada, 104 pessoas, nós ficamos nesse ponto aí 3 anos. E já estava bem difícil trabalhar lá por causa da estrutura, né? Que a gente não tinha uma estrutura tão boa. E quando foi um dia, estava muito calor e a gente tinha feito uma panela de purê de mandioca e esse purê azedou. Como a gente é muito cuidadoso, graças a Deus foi para o lixo, né? Uhum. Mas essa perda, eu lembro que eu cheguei em casa e falei com Deus assim, todo mundo foi dormir, eu tomei banho, sentei na poltrona do meu quarto e falei com Deus assim, Senhor, eu tenho pedido para o Senhor encaminhar um lugar para a gente mudar e o Senhor sabe do que eu posso e do que eu preciso. Então, o Senhor encaminha esse novo ponto que nós precisamos, porque por mais que eu exija dos meus funcionários o cuidado, eu preciso ter uma estrutura adequada. E aí foi quando, no dia seguinte de manhã,
eu recebi uma mensagem da dona do imóvel que eu estou até hoje, e ela dando os parabéns e perguntando se eu tinha desistido de ampliar. Eu falei assim, não, eu só estou esperando um lugar dentro das condições que a gente pode. E na época, quando a dona falou tinha 8 meses, ela tinha me oferecido o imóvel dela. E eu falei assim, eu não sei quanto você está pedindo de aluguel, mas eu não tenho condição de pagar isso não. E aí ela, não, mas a gente negocia. Eu, falei, eu estou pedindo X, mas a gente negocia. Não, se negociar em cima desse valor, está muito distante da minha realidade. Porque uma das coisas que a gente precisa entender quando a gente empreende é que a gente precisa, como diz o ditado antigo, medir a água e o fubá. Né? A gente precisa entender que existe um risco, e esse risco eu não posso simplesmente negligenciá-lo se alguma coisa der errado. Eu preciso pagar até o último centavo. Né? Então seria tipo aquilo que o pessoal fala, cuidado para não dar um passo maior do que a perna. Então a gente planeja o crescimento, igual quando o pessoal vai fazer uma transição de carreira, sim, planejar primeiro, né? E aí você planejou esse crescimento, tinha um foco, e lá no início continuou também, atendendo com excelência e focada naquilo. E lá no início também, Lília, quando chegou assim a possibilidade mesmo de abrir um negócio, o Wellington, meu marido, ele falou assim, e se der errado? Aí eu falei assim, olha, se der certo? Se der errado, a gente vai ter que pagar o prejuízo. Então, o que a gente tem hoje? Um carro e um lote. Então, se for necessário, nós vendemos o carro, vendemos o lote e pagamos. Mas se a gente não tentar, a gente não vai saber se vai dar certo. E aí, ele encarou junto comigo e acabou que deu muito certo, né? Dados os desafios, porque foram muitos. Inclusive, quando nasceu Dona Fulô, a proposta era de servir comida nordestina, e as pessoas falavam assim, ela é doida, vai servir comida nordestina, e eu pensava assim, gente, eu vou fazer a melhor comida, no melhor ambiente, com o melhor atendimento, não vai dar errado, vai dar certo. Só que a gente esbarrou num preconceito logo de início, que as pessoas, elas tinham receio da culinária nordestina por causa do tempero, do dendê, do coentro, da pimenta. E aí as pessoas chegavam no Dona Fulô e pediam filé com fritas. E eu falava assim, não tem lógica. Eu tenho um cardápio delicioso, com baião de 2, com macaxeira ao forno, e o pessoal pedindo filé com fritas, né? E aí, nas minhas orações, como Deus sempre me responde, né? Veio a ideia de servir degustação de tudo que eu fazia. E aí esse trabalho de convidar o cliente a experimentar e levar para ele. Eu amo, gente. Se vocês não foram ainda no Dona Fulô, ainda tem degustação? Não, esse é o menu degustação. O menu degustação? Vai voltar agora em Betim, Belo Horizonte já retornou. Eu já fui algumas vezes. O meu filho, ele faz culinária por hobby. Ele ama. Que legal. E aí, quando fala tem uma degustação, ou tem um menu diferente, o restaurante tal trocou o menu. Aí ele vai em todos. Aí ele vai para São Paulo, ele fica uma semana. Ele vai lá de 2 em 2 meses, que o médico dele é lá. E aí ele vai de 2 em 2 meses, ele já vai com uma semana para ficar. E ele vai em todos os restaurantes. Um tour, né, ele vai no Dom, ele vai em vários restaurantes. Aí trocou o menu, ele vai. E aí, quando vocês estavam fazendo isso, inclusive foi ele que me chamou. Aí a gente degustou lá cada coisinha, cada coisa maravilhosa. É muito bom. E a geleia? Como que é feita aquela geleia? Então, aquela geleia, eu tinha um fornecedor de geleia e como o consumo era muito alto, estava ficando muito caro, eu falei assim, bom, eu vou criar minha receita de geleia. Como todo o meu cardápio, a receita foi criada por mim, padronizada, inclusive dos drinks, que eu amo criar. E eu falo que o Espírito Santo de Deus, ele faz novas todas as coisas. Eu falo que essa inovação, a criatividade é um dom por excelência. Sim. Que vem dele, né? Então, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, criar é algo que vem de Deus, que ele é criador. E ele nos deu essa capacidade de criar. E a capacidade da gente colocar no mundo aquilo que a gente
idealiza, vem dele. Bem, Então não tem como dar errado, né? é verdade. E à medida que a gente vai entendendo isso e pedindo essa inspiração, né, a gente vai criando. Nós somos co-criadores junto com Deus, né? Exatamente. Nós... Então, a todo o cardápio que eu criei, eu falo que eu faço exatamente aquilo que eu gosto para mim, é o que eu sirvo para os outros. Então, eu criei esse cardápio e comecei a servir degustação mesmo. Não era um menu degustação que a pessoa pagava. Eu falava assim, não, você veio aqui num restaurante nordestino para comer... Deixa eu experimentar primeiro. Filé com fritas? Não. Posso trazer o baião de dois do Dona Fulô para você conhecer? Ah, mas eu já comi em tal lugar, não gostei. Eu falei assim, posso trazer para você conhecer o baião de dois do Dona Fulô? E aí eu levava e as pessoas comiam. Gente, que delícia! Ó, macaxeira ao forno, tudo eu fui fazendo isso e fazendo esse trabalho de forma que as pessoas elas voltavam e elas falavam assim, eu quero comer tal coisa que eu experimentei. Ou então eu quero comer tal coisa que fulano falou que é bom. Baião de 12 eu amo, é o preferido dele, meu filho também ama. Agora, sabe qual que é a minha comida preferida? Arroz, feijão e banana frita. E aí um baião de 2. Uma banana da terra frita em cima, gente. É, muito bom, né? Aí eu falo, Senhor, obrigado porque eu tô comendo o melhor dessa terra. É muito bom. Muito bom. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre essa sua ligação com Deus. Eu até comentei com o Ruben no dia, você vai lembrar que eu estava vendo o vídeo dela e eu falei assim, gente, ela está falando que ela conversa com Deus, Deus respondeu ela sobre a sua filha, Deus respondeu, e aí ela falou, não, Deus, mas é isso mesmo que o Senhor quer, Deus? Aí Deus me respondeu assim, e aí, muita gente que está ouvindo a gente, às vezes fala assim, mas como Deus não fala assim comigo? Como que é isso de falar com Deus, né? Eu estava deitada e o Ruben estava do meu lado e eu falei, gente, eu já admirava ela, agora olha esse vídeo, e ela tá falando que ela conversa com Deus, né? Ela tem intimidade com Deus. Então, para quem está assistindo a gente, como que é esse relacionamento com Deus, que é algo também que eu trabalho na imersão A Terceira Prosperidade, eu acho que você vai realmente, igual a gente estava conversando lá embaixo antes de subir, realmente você vai querer ser embaixadora da imersão, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. A gente trabalha também esse relacionamento com Deus, porque não tem jeito de eu ser de verdade quem eu nasci para ser, se eu não tiver esse relacionamento com o Criador, que me criou para ser. Sim. Então, como que é esse relacionamento seu com Deus? E como que é essa coisa de Deus falar com você e você responder para ele, ele responder para você e ter essa... Conta aí pra gente. Vamos encorajar esse povo aí a ter mais intimidade com Deus. Então, o Wellington, meu marido, ele fala assim que eu sou assim com Deus. Ó. Ele falou assim, se a Cleide falou, não duvida não, porque ela é assim com Deus. Mas eu costumo dizer que eu gostaria de que as pessoas se sentissem tão amadas por Deus como eu me sinto amada por Deus. Eu ouvi você falando essa frase. Eu sempre senti Deus muito próximo de mim. Já passei por muitas situações muito difíceis na minha vida, mas eu sentia a presença e a força de Deus ali do meu lado. E algumas vezes eu falei assim, eu não sei em qual momento eu me senti amada por Deus e a partir daí isso mudou tudo. E hoje eu, fazendo terapia, eu pude entender que esse momento foi quando eu estava lá na barriga da minha mãe, sabe? E nessa situação que poderia ter sido um trauma que eu vivi, foi onde Deus me amou e eu me senti amada. E isso mudou toda a minha vida. E tudo que eu passei e que eu vier a passar, eu sei que Deus vai estar comigo e eu vou vencer. Então, essa intimidade com Deus vem muito da oração. Hoje eu falava com o Wellington de manhã assim, que nós precisamos aprender a ser mais contemplativos, a ouvir mais, porque a gente muitas vezes acha que orar, rezar, é falar. E existem momentos que nós vamos falar, de fato, mas muitas vezes nós falamos, na hora que Deus vai falar para a gente vai embora, né? E aí a gente precisa ouvir. E em muitos momentos da minha vida, eu sentia Deus falando comigo, não uma voz que eu pudesse ouvir como eu ouço a sua, mas é uma voz que ela é projetada e eu sinto
como se ele estivesse me falando e no meu coração aquilo move, Sim. sabe? Eu falo muito sobre propósito e na minha mentoria eu explano mais esse assunto, porque propósito é uma coisa que eu gostaria muito de ter mais tempo, sabe? Para escrever todos os livros que eu tenho vontade de escrever. E sobre propósito seria uma dessas coisas. Porque eu sempre falo que a gente tem 2 propósitos na vida. Um é ser de verdade quem eu nasci para ser. E aí inclui tudo. A minha vida com Deus, quem Deus me fez para ser, né? E o outro é transbordar quem eu sou na vida do outro. Sim. Então, ser quem eu nasci para ser e transbordar isso na vida do outro. Isso só é possível a partir do amor, né, Isso Lívia? só é possível. A Bíblia diz que quem ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, tá? Isso aí resume tudo, Verdade. E eu falo isso assim, o fato de me sentir amada me leva a transbordar esse amor para o outro. Sim. Né? A acolher o outro, a olhar o outro com os olhos que Deus olha. Exatamente. E isso que você fala de eu não escutei a voz dele, eu senti. O que a gente chama de intuição, para mim é o Espírito Santo sussurrando no ouvido da gente. E não tem como o Espírito Santo de Deus, quando você está conectada com Deus, ele te incomoda, Sim. ele sussurra, você sente incomodada, você sente paz, ele te mostra. Você fala que é intuição, você fala, deve ser bobeira minha. Depois você fala, por que eu não escutei minha intuição? E em alguns momentos ele até fala através da boca do outro, Exatamente. sabe? Eu quando depois que nós tivemos a Marina, eu tive uma gestação de uma criança anencéfala. E essa bebezinha, ela nasceu de 9 meses, viveu 17 horas, mas desde o 5º mês que eu gestei, eu sabia que ela não teria chance de viver humanamente falando. Foi um período muito difícil da minha vida. Naquele momento, eu pude experimentar ainda mais a presença de Deus e o amor de Deus me suportando no sentido de me segurar. Sabe? E aí, nesse momento difícil, eu falava para Deus assim todos os dias, Senhor, como mãe, eu tenho o direito de te pedir minha filha perfeita, porque eu creio que o Senhor pode fazer esse milagre, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e se essa não for a sua vontade, que o Senhor me dê força, que o Senhor me dê consolo, porque eu quero viver o seu propósito, o seu plano, e eu não quero chorar, não quero ficar triste, deprimida por causa disso. Quero confiar no Senhor e me entregar. E, de fato, quando ela nasceu, ela viveu 17 horas, e isso foi uma fase de muito crescimento para mim. E aí, 8 meses depois, eu engravidei do Pedro. E aí, eu estava no início da gravidez, e eu estava no grupo de oração nesse dia, e aí eu falei com Deus assim, tinha uma moça fazendo oração em voz alta, e ela louvando e consagrando a Deus as pessoas que estavam ali, e o Espírito Santo vai movendo e falando através dela. E aí eu falei com Deus assim, no meu interior, falei com Deus assim, Senhor, o Senhor sabe que eu confio muito no Senhor, que eu amo o Senhor, eu confio no Senhor. Eu acredito que tudo que eu vier a passar, o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai me dar condição de passar. Mas eu quero que o Senhor fale na boca dela que está tudo bem com o meu neném. E quando eu terminei de falar isso, eu em silêncio, fiquei esperando. E aí ela deu uma pausa na oração, eu achei que ela tinha terminado a oração. E na hora eu falei com Deus assim, Senhor, o Senhor não quis me falar. E aí, quando eu falei isso com Deus, ela falou assim, aqui tem uma mulher, uma gestante, que está pedindo pelo seu bebê. Ela está pedindo um sinal para Deus, na verdade. E aí, Jesus manda te dizer que está tudo bem com seu neném. Confia nele, porque está tudo bem. Ele está abençoando seu bebê agora. Ai, que lindo. E aí, não restou mais uma dúvida, sabe? E aí, quando eu estava com 5 meses de gestação, eu ia muito para a capela da Igreja de São Francisco, que era pertinho da papelaria. E aí, eu gosto muito dos cânticos de São Francisco. Tem um cântico que chama Doce é Sentir, que eu gosto muito.
E eu sempre ia para lá e ficava fazendo meu momento de oração, de adoração. E aí, nesse dia, eu fui muito ousada. E eu comecei a consagrar o meu bebê. Eu falei, Senhor, eu te consagro essa criança que está aqui. Não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas que seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E fui consagrando. E aí, eu, de repente, viro para Deus e falo assim, mas o senhor podia me falar o que que é, menino ou menina? E ele falou? E aí, ele me falou, é um menino. E como que ele falou? Essa voz que veio na minha sentiu. mente e hoje o Pedro... eu senti no meu coração aquilo. E eu cheguei na papelaria e falei com ele assim, amor, um menino. Sabe o que eu estou esperando? O menino. Ele falou assim, como assim? Você estava fazendo ultrassom? Eu falei assim, não, estava na igreja rezando. Ele falou assim, tá. E quantos anos tem o Pedro hoje? O Pedro tem 22. Minha linda, você falou sobre fazer terapia e que na terapia você descobriu que Deus te amava desde o ventre da sua mãe. Você falou sobre fé, sobre coragem. Então, assim, para empreender, para ter sucesso, para expandir o tanto que você expandiu, né? Porque hoje você tem dois restaurantes Dona Fulô, duas... Tem um Bodega da Fulô e vamos para a segunda unidade do Bodega, que vão ser 4 restaurantes. Então, são 4 unidades. Então, para empreender, para ter sucesso e para expandir, fazer terapia, olhar para dentro, ter fé e coragem, faz a diferença? Total. Se não fosse Deus, eu não teria chegado aqui. Parabéns. Agora, para a gente encerrar, olhando para aquela câmera ali que é a sua, deixa um recado para quem está assistindo a gente e que está empreendendo e às vezes tem vontade de parar, ou que acha que está muito difícil, ou alguém que já até chegou num nível, mas está ali num platô, deu uma parada. O que você deixa de conselho para essa pessoa? Ela precisa olhar para dentro, ela precisa ter essa fé, ela precisa ter coragem. Deixa um recadinho para essas pessoas. Então, quando eu comecei o Dona Fulô, a princípio, o que me movia era suprir uma necessidade que era de complementar a renda. Mas, como eu sempre busquei Deus em todos os passos que eu dou, passado pouco tempo que eu abri o Dona Fulô, eu senti que ele não era um empreendimento somente, era uma missão que Deus estava colocando na minha vida. E, a partir daí, eu comecei a entender que a missão é maior do que eu. Parabéns. E aí, se você hoje está empreendendo e se você entende a missão que Deus colocou na sua vida, se você entende que você é só um instrumento que Deus está usando, que Ele é maior do que tudo e Ele vai sempre te conduzir, você vai ter um novo ânimo para seguir adiante diante das dificuldades. Porque nós, por nós mesmos, nós somos limitados. Lidar com gente é muito difícil, Sim. Apesar de ser muito bom para quem gosta, igual nós gostamos, é muito bom. Mas todos os dias a gente tem uma dificuldade para superar. É verdade. E se essa missão, esse sentimento é por algo maior e não simplesmente por uma questão material, se isso nos move, o próprio Deus ele vai cuidando de abrir as portas, de dar a providência, ele vai mostrando aonde a gente tem que ir, aonde a gente vai pisar, ele vai encaminhando as pessoas que a gente precisa e aí as coisas vão acontecer. Então, é isso. Entenda a missão que Deus te confiou e confie nele para que você cumpra essa missão. Ah, que linda! Parabéns, que honra receber você aqui. Gente, o @ dela, do restaurante e do perfil dela também, pessoal, vai estar na descrição do vídeo, tá bom? No final do vídeo também aparece. Então, siga ela, acompanha lá o Dona Fulô. E não só acompanha, vai lá experimentar e depois conta pra gente aqui nos comentários se você tá gostando ou não, tá bom? E eu esqueci de falar no início, gente, para vocês seguirem o canal, né? Então, assim, começa a seguir o Cast de Coragem lá no Instagram e se inscreva aqui no canal do YouTube para você acompanhar histórias magníficas como o da Cleide. E agora eu vou voltar aqui no Rubem para ele falar para a gente o que você
como que você pode ajudar alguém que está começando nessa área de fazer vistorias? Como você pode ajudar? Orientando essas pessoas, se alguém quiser uma mentoria, se alguém te ouviu e falou, gente, eu gostaria de fazer isso. Talvez tenha alguém lá buscando qual que é meu propósito, no que eu sou bom, aí a pessoa fala, nossa, eu também amo carros, eu quero fazer isso. Como que você poderia ajudar? É importante a pessoa ter um mentor para poder falar com ela, olha, isso e isso você não deve fazer, como que é o pós-venda, como que é o antes? Sim, é importante. Para quem gosta, né, quem quer acompanhar ou quem quer saber mais, acho que pode estar me seguindo primeiramente, né, o meio direto, mais rápido que eu consigo estar ajudando é através do Instagram. Eu sempre estou ali postando algumas coisas, alguns serviços que eu tenho feito. E é você mesmo que responde? Sou eu mesmo que respondo, tanto o Instagram quanto o WhatsApp, @EvoGarageVistorias, vocês me acompanham por lá. E eu sempre estou ali postando dia a dia, até mesmo para você estar conhecendo, saber como que funciona, saber se é para você e saber se é o seu propósito, né? A gente tem falado aqui bastante aqui de propósito e tem gente que tem esse propósito. Eu tenho me encontrado com este propósito. Então, pode estar me seguindo por ali. E se a pessoa quiser uma mentoria nessa área para saber Pode me como chamar. começar a fazer vistoria, como que eu consigo os primeiros clientes, que curso que eu tenho que fazer, ou então a pessoa já fez um curso, mas não teve coragem ainda de ir para campo, você consegue ajudar? Consigo ajudar. Hoje, né, eu faço parte, ele acaba que a gente conhece outros historiadores, conhece outras pessoas do segmento e de vez em quando a gente sim depara ali com pessoas com essa dificuldade mesmo ali de estar iniciando. Então, assim, se você tem dificuldade, pode estar me procurando. A gente passa ali toda a orientação. Se precisar de algum acompanhamento, eu estou aqui à disposição. E qual recado você deixa para as pessoas que estão te ouvindo? Para duas pessoas. A pessoa que quer comprar um carro e precisa do seu serviço. Tipo assim, cuidado aonde você vai comprar esse carro. A mensagem que você acha que faz sentido para as pessoas. E uma mensagem para quem está querendo empreender nessa área, mas talvez está com medo ou não sabe por onde começar. Olhando para a sua câmera, deixa essa mensagem aí. Bom, primeiro, para quem está comprando ali, adquirindo um veículo, quem está fazendo a troca, um recado que eu sempre dou: nunca compre veículo com laudo cautelar pronto. Faça sempre no ato da compra. Por quê? Você não sabe a procedência daquela empresa, você não sabe se aquele carro, depois daquele laudo, já sofreu alguma coisa. Então, laudo cautelar se faz sempre na compra, no ato ali de fechar o negócio, se faz ali. E qual foi a outra? Para quem tem... Para quem tem vontade de se profissionalizar nessa área. Sim. O que você fala para essa pessoa? Além de te procurar, né? Tipo, primeiro passo, me procure. Me procure, justamente. Tenha um mentor. Tenha um mentor, alguém que já está trilhando aquele caminho. Por que está trilhando aquele caminho? Porque ele já sabe, ele já está ali naquele caminho. Então, ele é capaz de te conduzir. E se você vê que enxergar que é para você, vá, experimente. Né? Primeiro, muitas vezes a gente não sabe o que quer, mas uma forma da gente descobrir é experimentando. Então, me acompanhe, busque mentores, e se eu puder te ajudar, estou aqui. Parabéns, Rubem Amorim. Que honra receber você aqui. Volte sempre. Obrigado. Venha mais vezes, né, Cleide? Isso mesmo. Olha, Sempre estou aí pelos bastidores, né? Gente, para você que está assistindo a gente, esse foi o primeiro podcast que a gente ficou 1 hora. A gente sempre faz podcast de meia hora. É porque a conversa foi muito boa e eu quero que vocês voltem. Cleide, volte. 1 hora só para falar de fé, outra hora só para falar do restaurante, de comidinhas gostosas. Porque, assim, foi incrível. E o Rubem participe mais vezes, viu, marido? Gostei. Participa mais vezes, né? Se mostrar. Isso. Mais. Daqui a pouco eu vou colocar ele no só palco. Fico nos bastidores. Para poder ser meu mestre de cerimônias. Inclusive, a minha mestre de cerimônias, Cleide, você não vai... Agora, você vindo na imersão em novembro, você não vai conhecer ela. Ela é uma atriz muito linda, mora em São Paulo, é a Renata de Paula, e ela é maravilhosa, né? Só que dessa vez ela não vai poder vir, que ela vai estar fazendo um filme. Então, assim,
eu tô precisando de uma pessoa boa, animada, alegre para ser mestre de cerimônias. Eu acho que uma hora eu vou colocar o Rubem para treinar, gente. O que vocês acham? Treinar, né? Você falou bem, treinar. Santo de casa faz milagre, sim. Faz milagre, sim, ó. Então, para você que está assistindo a gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada mais uma vez, Cleide. Obrigada, Rubem. Foi um prazer receber vocês. Aqui a gente recebe um elenco de coragem para te inspirar, para te encorajar. Então, se inscreve no canal, segue o perfil Cast de Coragem, o perfil da Cleide, do Dona Fulô e do Rubem vai estar na descrição e no final do vídeo. Acompanhe para você ser inspirado, inspirada, para você viver aí uma vida que de verdade você nasceu para viver, para você viver seu propósito, a sua missão e para você deixar um legado nessa geração. Deus abençoe grandemente você e eu quero te ver também aqui, ó, do lado de cá. Fica com a gente aí, um abraço.